Bom dia! Vamos lá conversar mais uma vez no nosso Gestalt Prosa. Só aguardando aqui algumas pessoas entrarem, tá, minha gente? E a Vânia aqui já tá chegando. Dá. Deu certo. Deu certo! Olá, bom dia! Bom dia, Ju! Que coisa boa! Muito Muito bom. feliz, muito Também, feliz. muito Que, feliz de que estar aqui hoje. encontro, né? Até parece que a gente não se vê com tanta frequência, Não né? é? Quanto Que tempo, coisa né, boa. Vânia? É, quanto tempo. Mas é Então, isso. minha gente, que bom receber todo mundo aqui. Estou muito feliz de estar aqui com a Vânia, que é muito especial para mim, para o Centro Gestáltico, né? Você é uma querida pra gente. Obrigada. E um tema muito caro, né, Vânia, para nós duas, essa Muito. live do Gestalt Prosa. A gente que tem vivenciado na pele, na alma, né, Na o que é alma. passar por um luto, como é. E Hum, aí, é um tema que sempre aparece também, né, nos processos de psicoterapia. com Então, como é certeza. Em importante a gente alguma medida. conversar. E isso Hum, é, de uma forma às vezes mais presente, mais nítida, outras não, né, de uma forma mais sutil, enfim. uhum. E como é importante a gente conversar sobre o luto, né? Faz toda a E diferença, né? faz toda a diferença. Faz E aí a toda a gente vai diferença. seguir aqui alguns pontos, né? Que a Vânia elencou aqui, e a gente vai conversando e vai desenvolvendo aqui o diálogo com base nesses principais pontos. Começando pelo próprio título, né? É. Acolhendo a dor, Ju, seja o título. o, Oi, o seu diga. Juluto. Sabe o que é? É que eu queria começar cantando um pedacinho de uma Ah, música. Você sabe que eu tenho mania disso, né? Então, uma então mania eu queria cantar maravilhosa que eu adoro. então eu Mande queria ela cantar aí. só um pedacinho de uma música e eu estava me arrumando para essa live como inexperiente que sou, mas em razão do tema e do quanto nos envolve, tem um copo d'água aqui, obviamente tem lencinho aqui também, Sim, obviamente, né? também preparei. E aí, então eu queria abrir, né, já agradecendo todo mundo, agradecendo o Centro Gestáltico que dá oportunidade para nós, os terapeutas, né, nos aventurarmos nisso, falar, né, e chamar a atenção para determinadas temáticas, né? Mas então eu vou começar cantando um pedacinho de uma música. Tá bom. O som tá bom? Tá bom, Tá tá tudo tudo bom, né? certo. Uhum. A música fala assim: se queres compreender o que é saudade, terás que antes de tudo conhecer, sentir o que é querer e o que é ternura, e ter por bem um grande amor viver. Então compreenderás o que é saudade, depois de ter vivido um grande amor. Saudade é solidão, melancolia, é nostalgia, é recordar, viver. Saudade é solidão, melancolia, é nostalgia, é recordar, viver. E a nostalgia, por mais que a aventura, o luto, a travessia nos torne nostálgicos, nos possibilita viver. Então vamos lá, né, Ju? Vamos seguir Vamos aí. lá. Lindo. Amei, me senti completamente representada pela música. Que bom. Então, acolhendo a dor, seja o luto que for. Esse é o tema que eu, Juliana Diógenes e Vânia Lobo, né, vamos desenvolver agora na live com vocês. E aí, assim, por que acolher a dor, seja ela qual for? Ju,
a ideia do acolhedor, seja qual for, né, do luto, qual for, eu acho que é porque as possibilidades de nos tornar enlutados são diversas, são muitas, muitas mesmo. E o que pode ser algo que me empurra para o luto, para o outro pode não ser. Sim, né? sim, Mas exatamente. tudo bem. E nós precisamos trazer um olhar compreensivo, compassivo, amoroso para isso, porque além da diversidade de coisas que nos levam a uma condição de enlutado, também tem a intensidade como cada um vai viver. Então, nós precisamos nos permitir tanto acolher, né, a dor do outro, quer seja a gente um terapeuta, um familiar, mas que a gente possa conseguir acolher a dor do outro, para que o outro também treine como é que é acolher a nossa, porque uma hora, né, a nossa também pede colo. Sim. É por aí. Sim, certamente. E seguindo esse raciocínio, então, como é que a gente pode definir luto? O que é que os autores trazem? Assim, os autores, de modo geral, eles vão reduzir isso daí do luto, né, àquela perda significativa, aquela perda que se deu de um vínculo muito forte, muito importante, e dentro daquilo que o luto pode ser por várias razões, nós vamos ter uma perda que é a perda, de modo geral, mais doída, por morte, né? Mas existem outras coisas que nos colocam nesse lugar de enlutado também. Sim. E precisamos olhar para o processo do luto não como um período de tratamento, né? Estou tratando o meu luto porque não é o que cabe, porque não é um adoecimento, né? A morte chega, a perda chega, o grande susto acontece e nos pega despreparados e temos que lidar com isso. Sim. Então, é o rompimento de um vínculo mesmo, né? Com alguém, com algo, né? Isso. Para muitas... já tive chance de trabalhar, de atender, estar com pessoas enlutadas, porque deixou de ter um padrão de vida. Estava todo mundo vivo, né? Estava todo mundo vivo, mas o padrão de vida mudou. Já não podia mais a Europa toda hora, né? Então, não precisa só ser necessariamente por isso. Mas é um rompimento de vínculo mesmo. Isso. Exatamente isso. E tem... Diga. Não, isso que eu ia comentar, de que o luto não necessariamente está ligando à morte física de uma pessoa, né? Existem vários tipos de luto. É uma demissão, né? Esse do padrão de vida que diminuiu, como você falou, né? É uma separação, e a experiência. divórcio. Sim, e a experiência do luto, ela vai ser diferente para adultos, e para cada um. Entre adultos, para crianças. Anterior também, isso. Né? Inclusive, a experiência anterior, ela nos dá chão para as próximas experiências, né? Então, no caso da criança, em muito a forma como nós, adultos, lidamos com o luto e transitamos nessa dor e conversamos com a criança, a perda, né, desse avô, isso vai dar um norte para a criança, para ela administrar e lidar com a dor dela. Eu tive uma vez uma pessoa que estava num processo de luto, já um pouco antecipatório, mas depois ele faleceu, uma pessoa muito querida, um avô maravilhoso, e não queria contar para a criança, porque o avô maravilhoso e ela vai sofrer, né? E eu, nos nossos encontros, no nosso processo juntos ali, terapeuta, com ela, o que veio para ela, dentro de tudo que a gente conversou, sofrer não é o que cabe? Não é isso que cabe? Não era maravilhoso? Não era super?
Isso. Super, eu vou super. Então, o que se pode fazer, né? E uma coisa muito lúdica que entrou para ajudar nisso daí foi a construção de um painel de fotografia que Ai, que fez lindo. dele e ficou ali como o enfeite da beirada, da cabeceira da cama e que aos Sim, poucos ela foi tirando. sim. Mas ela Qual a precisou idade montar dessa aquilo, criança? entendeu? Qual era a idade dele, da criança? Menina, eu acho que era para 7, para 8, 7 por aninhos, né? aí. Uhum, Entendeu? uhum, Então, sim, isso daí ajudou. Então, tem aquilo que as experiências anteriores nos auxiliam, né? O sim. que nós sinalizamos para as nossas crianças, porque já que Uhum, cada luto o luto, a experiência da perda por morte é natural, né? Mas é uhum, uma coisa completamente pessoal, muito. particular, Uhum, intransferível. Nós temos sim. que acolher que todos vamos De passar por todas isso, as formas. E você me de fez todas as lembrar, formas. Vânia, o luto do meu filho, Heitor, né? Pela morte da irmã Sim. gêmea dele, Lara. Sim, sim. Quando a Larinha partiu, eles dois tinham 1 ano, 4 meses e 5 dias. Aham. E eles se davam muito bem, eles sempre tiveram uma ligação. O Heitor tinha um pouquinho de ciúme dela, mas ele era Uhum. louco por ela. Ele fazia assim, ela tinha umas bochechinhas muito gostosas e ele fazia assim, como quem dizia assim, Aham. bochecha linda, né? Enfim. Aham. E aí, quando ela partiu, né, eu ainda percebo até hoje o processo de luto dele. Só que o Heitor ainda tem 2 anos de idade, né? Ele está Sim, no processo ainda de sim. aprender a falar. Ele não sabe Uhum. ainda Uhum. identificar emoções, né? Nomear emoções. Ele sente, né? E E em aí, no dia que alguma ela... medida ele também mostra, né? Em alguma Ele também medida ele mostra mostra. com mais Mas eu achei interessante você graça ou falar. com mais irritação. Isso, exato. Mas com relação a Lara, a Larinha partiu em agosto, nós estamos em maio, né? Agora Aham. é que ele consegue dizer o nome dela de novo e olhar Uhum. para as fotos dela, né? Uhum. Logo quando a Larinha partiu, eu tentei conversar com ele sobre isso dentro do que era possível, né? Num Aham. diálogo com uma criança de 1 ano e 4 meses. E Sim. ele não queria conversar. Eu coloquei Uhum. ele no colo, quando eu cheguei do velório da Larinha, coloquei ele no colo, meu filho. A gente precisa conversar sobre a Larinha. Quando eu falei o nome Larinha, ele, não, 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 desceu do meu colo e não quis conversar sobre isso. Não, 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 desse jeito. Né? E É, saiu. Né? o processo do luto da criança, ele exige também isso, né? Sim. Até dessa maturidade dele, mas também de outros recursos, né? Uhum. Heitor ainda é muito piquitito, mas Muito maiores, pequenininho. eles poderão acessar Sim, livros, sim, trabalhos, outras formas lúdicas que vão dar vazão a isso, né? sim, Nós sim, adultos damos vazão de outras formas, damos vazão sim, escrevendo, falando, sim, chorando, né? sim, Ou, ou, ou evitando. sim, Aí sim. na vida, a É, vida, na festa vida, social na vida. explodindo, e você sem estar cuidando muito disso, né? Mas Sim, sim. a criança ela vai para um outro viés. E Uma a coisa que forma se como a trabalha gente. muito, diga. Oi. Não, a Não, forma como a gente uma, lida. uma... Vai lá, Ju. Tá, deixa eu falar e depois você complementa. A forma como a gente adulto, né, lida com o luto diante de uma criança, a gente também está ensinando a criança, né? Com Ela se espelha muito na certeza. gente, né? Então, só para terminar o exemplo dos meus bebês, eu aos pouquinhos eu fui levando o Heitor para olhar as estrelas, né? E dizer, Uhum. olha, filho, a Lara virou uma estrela. Ele só olhava, no começo ele só olhava, não dizia nada, né? E depois, com o passar do tempo, ele olhava a Lala, né? Então, ele começou a identificar. Hoje, quando Uhum. ele vê uma estrela, quando ele vê uma estrela num papel, quando a gente fala estrela, ele diz a Lala, né? Então, assim, é a forma que a gente também ensina as crianças, né, a Sim, dar novo sim. significado para essa experiência. É. E Mas, no diga, quanto, e no quanto esse nosso afeto e essa nossa forma vai orientar, né?
a criança e ela se moldar a isso, se adaptar a isso, não sei se moldar é termo, mas se adaptar a isso, né? Que não tem uma cartilha, não tem uma regrinha, não tem uma coisa pronta. No trabalho com a criança, e mais velho o que acontece muito é deixar claro que a morte é universal, vai ser para todos. E a irreversibilidade da coisa e a irreversibilidade da coisa também é um fato. Não tem retorno. Não tem retorno. Se você está num processo de luto, porque, sei lá, porque houve uma demissão, porque um casamento acabou, isso daí você tem como reconstruir. Mas a morte não. Então, nesse quesito, é preciso deixar claro que realmente esses dois aspectos a gente fala com a gente não, que eu não atendo criança, mas fala-se isso, trata-se isso, né, com a criança, dando todo o espaço possível para que ela possa se sentir segura para falar. Sim, sim. E acho que a gente já está trazendo um outro ponto importante, que é assim, por que falar sobre luto, né? Exatamente isso. Para dar vazão. Eu tenho uma ideia sobre isso. Eu tenho uma ideia sobre isso, Ju. Só fala e só padece de uma forma mais harmoniosa com o luto quem amou. Se você amou, você vai sofrer a perda, você vai sentir a perda, né? Tem o título, aquele título, Ju, que eu te mostrei, do Rodrigo Luiz. Sim, do livro, né? Falar de luto é uma outra forma de falar de amor. Então, não tem como falar de luto sem trazer isso à cena, né? E falar de luto, obviamente, fala de finitude. Nos obriga a pensar na nossa própria finitude. E aí, então, é que eu penso, e você pode até ver aí comigo, Ju, o que você acha, e quem quiser dar algum palpite. Pensar na finitude, pensar que sou finito, faz eu olhar, pode fazer eu olhar para as minhas relações e tratar delas e ver o quanto das minhas relações são relações saudáveis ou são relações adoecidas, são relações com uma presença de qualidade, eu não estou falando de tempo, mas com uma presença de qualidade, né, com uma entrega, com uma doação, ou se é uma relaçãozinha meia boca. Então, eu penso que ter consciência de que isso aqui é temporário, que isso daqui tem hora para acabar, eu penso que isso pode me conectar mais com... Vou me dedicar aqui para essa coisa melhor. Para isso melhorar, o que tem aqui, né? Que nó é esse que a gente vai desfazer? O que é isso que a gente vai ter que tratar? Né? E aí o luto chama muito aquela metáfora da caverna, né? Nós desconhecemos a caverna. E o luto... né, aconteceu aqui, vamos adentrar a caverna. Nessa travessia da caverna, nós não temos um preparo prévio. Vamos nos preparar 100% para lidar com o luto. Não vai. Isso tudo que nós estamos fazendo, e que bom que estamos fazendo, nos possibilita, na hora da dor, do luto, opa, peraí, gente, pode, quem sabe, né? Mas não tem um preparo para então passarei por isso, lépta e faceira, como se nada tivesse acontecido. É para acontecer, é para doer, né? Exatamente. Mas você passa por isso de uma forma que não estou a ponto de sucumbir, né? Eu estou a ponto de acabar com minha própria vida. A gente escuta isso, né? A gente escuta isso. Então entramos na caverna, estamos ali naquela travessia da caverna, e a caverna, ela é escura. A caverna tem um som que eu não sei se é pedaço de pedra, se tem um buraco, se eu vou tropeçar. A caverna, ela não tem iluminação, ela não tem setas apontando vire aqui, vire ali, e eu tô indo. Tô indo porque não tem escolha. Não tem escolha. Eu preciso prosseguir porque eu preciso passar por isso. Eu preciso atravessar isso para entrar em contato com a saída lá. A saída que tá pequenininha, mas ela tá crescendo. A saída lá
E essa saída vai me levar para o desconhecido. O desconhecido. Ali, no meu caso, ali, viver esta vida agora sem o meu amor é viver sem aqueles olhos verdes, confirmando as minhas graças, de longe dizendo que me amava, eu não ter ele para contar para tantas outras coisas da minha vida. Mas eu tenho que prosseguir e me reorganizar para como é que é seguir sem isso. Né? Aos 66 anos quase, eu já tenho um acúmulo aqui de perdas. Já tenho um acúmulo de perdas. Né? E que, obviamente, podem me prestar um serviço bom, que é o quê? Cuidar para ver como lido com isso para mim e para o meu próprio cliente. Então, a metáfora da caverna, eu acho ela muito bacana. Maravilhosa. Né? Ela fala muito disso. Fala. Diz muito de uma travessia que é única, exclusiva, né? E necessária. Como você disse, não tem escolha. Né? Intransferível, né? Intransferível. Intransferível. Sim. E será que a gente consegue se preparar, Vânia, para esse momento de perda? Bom, como é o nome dele? John Bull. Ele vai dizer que, a depender, isso é tão importante, a depender da qualidade do vínculo, das primeiras relações amorosas, daquelas pessoas que eram referencial de cuidado, de amor, de proteção, a depender dessa qualidade de oferta, nós estaremos melhor equipados, arrumados, organizados para essa travessia. E, gente, toda vez que eu falo que a gente está melhor para isso, ou mais prontos para viver esse luto, não é achando que vai passar por isso sem sofrimento, não. É com todo sofrimento que tem direito, tá? Sim. É com todo sofrimento que tem direito. Então, a questão é que nós vamos ter um repertório melhor para lidar com as situações, recursos melhor para lidar com as situações, né? Frente à falta, frente ao vazio, né, que ficou da presença dessa pessoa, o que é que me resta? Né? Só me resta sofrer, prantear, amargar e aí seguir um caminho até eu sucumbir, ou eu posso me conectar com essa falta de uma outra maneira. Isso. Né? Graças a Deus, a experiência de terapeuta nos mostra que isso é possível. Mas a minha própria experiência, enquanto pessoa que já viveu luto de pai, sobrinha, irmã, do marido, tudo isso, né? E outras perdas também, né? Mas assim, falando de morte, então assim, isso tudo vai nos dando essa condição, este preparo, né? Isso. As experiências anteriores, eu me lembrei agora, eu comentei com você, né, ontem, a morte da minha avó me ajudou com a morte da minha filha, né? Porque foi com a morte da minha avó que eu entendi que sentir saudade dela é um jeito de tê-la por perto, né? E eu gosto de tê-la por perto, eu preciso tê-la por perto. Então, eu gosto de sentir saudade da minha avó, né? Assim como eu gosto de sentir saudade da minha filha, né? Que é um jeito de ter a minha filha por perto. Né? Então, assim, eu compro para minha avó, eu compro o biscoito que ela mais gostava e de vez em quando vou tomar café com o biscoito que ela gostava, pensando nela, né? Que é um jeito de tê-la por perto. Com a minha filha, a mesma coisa, né? Então, sentir saudade também é saudável, né? Eu acho que faz parte, né, desse combo todo, que é, então, a forma como eu vou me relacionar com essa falta, com essa ausência. Eu eventualmente, eu sou visitada com uma saudade. Teve um episódio
numa corrida de rua que eu fui fazer, e foi a primeira corrida de rua que eu fui fazer depois que o Otávio morreu, e o Otávio ele correu comigo algumas corridas, depois ele parou. Mas ele ia, né, para prestigiar e tal. E aí eu fui para a corrida de rua animada, empolgadíssima, corrida noturna, que eu gosto, acho lindo e tal. Aí cheguei empolgada, super empolgada. De repente, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu já chorando, sozinha, com 1 milhão de gente. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Aí eu pensei, eu falei, cara, eu vim aqui foi para correr. Eu vim aqui foi para correr. Aí eu falei, Otávio, meu amor, eu vim aqui foi para correr. E você vai correr comigo. Quando eu passei, quando deu aquela largada, que eu passei assim pela o relógio de partida, eu escutei nitidamente ele gritando assim, vai lá, sua louca! E eu fui em prantos, entendeu? E assim, fui invadida com essa visita, com essa saudade. Fui assim, desembestei os 5 quilômetros lá com o combustível dele, entendeu? Então, assim, não tem muito um preparo que a gente consiga, então, cristalizar, não serei mais abalado, não vai mais me tocar. Não. Um dia eu fui em determinado shopping que a gente frequentava, sentei na praça de alimentação, voltei para casa. Nem comi. Eu falei, ainda não dou conta dessa praça de alimentação. A gente gostava muito de ir para lá, uma musiquinha. Ainda não dou conta da praça. A praça vai ficar para uma outra hora. Entendeu? Então nós precisamos respeitar muito isso. Porque é muito comum, Ju, o enlutado se sentir incomodando o outro. Né? Então, algumas pessoas evitam o enlutado porque vão falar não, porque ele chora. E o enlutado não comparece perto desta rede de apoio porque o povo já está cobrando. Mas tem quanto tempo que ele morreu? Tem 1 ano. Já não era tempo? Não era tempo. Eu tive um episódio de um filho que foi conversar comigo porque ele estava muito preocupado. Tudo bem, preocupação genuína, mas olha lá, ele estava muito preocupado com o tempo de sofrimento da mãe. Porque a mamãe já está assim há muito tempo e tal. Ele e o irmão preocupados com isso. E eu perguntei, quanto tempo você viveu com ele? Ele era o pai. Vivei 32 anos, sei lá. Eu falei, certo. Ela, a mamãe viveu quanto tempo com ele? A mamãe viveu 58, 58. Eu falei, não dá para ela sofrer um pouquinho mais que você, não? Qual é a dificuldade, né, de acolher isso? E na realidade, é algo que vem, assim, como até um cumprimento de uma regra social, né? Então, eu acabo me sentindo inadequada porque o outro não consegue aceitar que eu estou com 6 meses, 1 ano e meio e ainda preciso falar eventualmente, né? Ainda preciso trazer alguma coisa. Isso você está me fazendo lembrar assim, quanto a sociedade de uma forma geral é cruel, né, com o enlutado, no sentido assim, de que se eu passo muito tempo, e aí muito tempo é muito subjetivo, né, muito tempo para quem? Mas se eu passo muito tempo, ainda tá assim, né, não vai superar isso. E se eu começo a demonstrar, começo a fazer alguns passos de tentar me reorganizar, de ficar bem, mas já... Né? Quer dizer, existe aí uma expectativa, um julgamento que as pessoas fazem diante, né, da experiência daquela pessoa que não é respeitado, né? O tempo precisa realmente ser respeitado, porque é de cada um, é do coração, né? Então... Isso, e muitas vezes, é que faz o luto ser uma coisa mais complicada e mais adoecida, né? Porque a pessoa, ela se sente inadequada. Os lutos, por si só, eles já podem ser, assim, de uma mega mescla, né? Mas você olhar para o outro e sentir que o outro te censura, que o outro não consegue te acolher, acabou. Né? Exato. Sim, exatamente. E aí, Ju, a gente podia agora entrar falar dos tipos de luto. Tipos né? de luto, isso. Exato. Porque os tipos de luto, a gente tem com a morte
a gente tem aquele luto concreto, né? E o luto concreto e o luto natural. A morte se deu. Não estamos entrando no mérito da questão de que tipo de morte, ok? Mas a morte se deu. Então, é natural por quê? Porque um dia todos vamos morrer. E os outros lutos, eles estão na categoria dos simbólicos. Não tem nada a ver de ser... porque são inferiores, são... Você é que sabe o quanto sua empresa quebrar o seu sonho de seu projeto que você idealizou de negócio não ir para frente, você que sabe o quanto isso é doído ou não é doído para você. Mas existe essa distinção, né? Então, assim, dentro dos tipos de luto, eu fiz uma cola aqui porque tem um monte, mas eu queria falar contigo e com os que estão nos acompanhando, muito obrigado. Eu queria falar sobre o luto antecipatório. E o luto antecipatório é uma coisa que todos nós experienciamos sem nos darmos conta, né? É verdade. Porque ele vem no momento da notícia de um diagnóstico, né? Um diagnóstico complicado, um diagnóstico de uma doença que seja progressiva, né? De uma doença que seja crônica. O luto o antecipatório, ele já vem aí, porque até que acabe o médico de dizer as coisas, de modo geral, nós já estamos pensando na compra do caixão, né? Então, o luto antecipatório é isso. E isso vem para o familiar também, porque ele fica só naquele temor, naquela insegurança do que vai acontecer. O que auxilia a minimizar o luto antecipatório é realmente a clareza que o familiar e o próprio doente pode ter da sua condição, né? Olha, a questão é essa, o que nós temos para fazer é isso, vamos ver a resposta dessa terapêutica, vamos ver como é que vai ser o prognóstico, que se muda ou não muda, né? Mas é isso. E também a forma como a pessoa se encontra no sentido de ter acesso a cuidados, né? De poder se perceber sendo tratada, sendo cuidada, sendo assistida. Isso intensifica um luto antecipatório. E esse termo do luto antecipatório, ele não é uma coisa de muito, muito tempo atrás, mas ele foi cunhado, e agora eu não vou saber o ano, mas em razão do sentimento presente, aquele sentimento que comparecia para aquelas mulheres que se despediam dos seus maridos indo para a guerra. Quem volta, não sabemos, mas já estamos de luto, entendeu? Então, assim, a experiência do luto antecipatório, ele pode ser vivido, sentido de várias maneiras. O luto e o luto não reconhecido, né? Aquele não reconhecido, não validado socialmente, né? Tudo bem que um divórcio num casamento, às vezes, era o que precisava acontecer para as pessoas poderem seguir felizes suas vidas, né? Mas o divórcio desorganiza a configuração que se tinha, pede uma nova, mas se desorganiza. Então, o divórcio é assim, perder um bichinho de estimação. Quem gosta de bicho, mil lutos já, né? Pelos 1000 bichos que já passaram da minha vida. Mas tem aquele que parece até meio absurdo, mas, assim, o luto não reconhecido de uma gestação interrompida, né? Ou de um bebê que teve um tempo de vida breve. Não diga nada. Não diga que... não diga que vocês podem ter outro. Não diga nada. Não diga nada. Você está me fazendo lembrar, Vânia, deixa eu te interromper. No dia da missa da Larinha, eu entendi que tinha uma senhora que organizava, né, a missa lá da igreja e tal. E ela chegou para mim e disse assim: meu filho, eu sinto muito, mas olha, pense que se ela tivesse falecido com 10 anos, teria sido pior. Ela só tinha 1 ano e 4 meses. Tá bom. Né? Então, não é 1 ano e 4 meses, é a minha filha, né? Não tem idade. Não tem.
né? Já temos uma história de amor construída desde o exame positivo, né, Lu? Sim, deu sim. Positivo! Ah, deu positivo! Gêmeos! Ah, meu Deus, gêmeos! Né? Sim, sim. Então, realmente não tem isso não. Mas é o que a gente ainda vê acontecer. É o que a gente vê. O luto traumático, né? E aí a gente vai dizer, mas os outros lutos, eles podem ser traumáticos? Eles podem ser traumáticos, mas eu estou querendo dar ênfase aqui para a forma como a perda da vida se deu, certo? Sim, sim. Por um acidente aéreo, um acidente de carro, por um assassinato, por um suicídio. Né? Como a Karina está trazendo aqui, né? No desastre do Rio Grande do Sul, por exemplo. Esse daí é o luto coletivo, né? E no luto coletivo, individualmente, quantos lutos estão sendo vividos? Porque a pessoa, ela perdeu tudo. Bom, tudo, né? A gente vê depoimentos da pessoa dizendo sobrou só a roupa do corpo. Da vida antiga, só tinha essa roupa do corpo. Né? Então, esse luto coletivo, ele realmente, ele traz aquela mescla enorme de lutos que as pessoas experienciam. Tem o luto adiado, que é aquele luto que a pessoa não tem tempo para experienciar, porque o pai morreu. E essa mãe tem que se virar para dar conta desses filhos e tem que continuar com a vida. Ela não tem tempo nem de prantear isso. Ela não tem tempo nem de cuidar disso. Então, ela não acessa e dá vazão para a sua dor, não é porque ela está negando, não. É porque ela não tem espaço. Ela não tem espaço, porque ela está agora abraçando outro papel. Né? Mas tem também o luto ausente. O luto ausente é aquele que a pessoa evita de toda forma. Não quero falar sobre isso. Acabou, morreu, acabou, não falo mais nada. Vida que segue, mergulhado no trabalho, mergulhado em tudo. Uma hora esta conta costuma aparecer. Uma hora esta conta costuma aparecer. E aí eu penso, gente, se o sofrimento é porque você perdeu alguém que ama, então vamos honrar esse sofrimento, né? Vamos honrar esse sofrimento falando, assistindo aonde é a dor, de que forma isso pode ser cuidado, de que forma isso pode ser amparado, o que a gente pode fazer, inclusive, para que este ente querido, essa pessoa que a gente perdeu, possa permanecer viva em nós. Né? Porque meu pai morreu há um bocado de tempo, mas pense numa criatura presente. Sim. Pense numa criatura presente. Assim, é uma morte física, mas eu sempre digo, continua viva em mim. Né? As pessoas que eu amo que já partiram, eles permanecem vivos em mim, dentro de mim, porque fazem parte da minha constituição de ser humano. Né? Então... Nos tipos de luto, Ju, finalmente, assim, deixamos um bocado sem falar, tá? Mas nos tipos de luto, o que precisamos estar atento é quando ele começa a ficar complicado. Quando é que ele começa a ficar complicado? Ele não será um luto incompreendido como complicado porque já tem 2 anos que você está em luto, não. É pela condição que você se encontra depois de 2 anos do falecimento. Se você se desconecta da vida, se a sua vida efetivamente interditou desde então e nada flui, nada acontece, você não está com tesão nenhum para área nenhuma da sua vida, tem que cuidar, tem que assistir, tem que tratar, tem que falar, né? E falar sobre isso pode nos dar a possibilidade de descobrir maneiras para honrar a vida dele na nossa vida. E prosseguir. Entende? Então, assim, é possível isso daí, para que a gente não precise transformar o nosso luto, que é totalmente natural que aconteça, num adoecimento. Porque ele pode virar um adoecimento. Isso.
Pode, né? pode. E aí é importante, assim, a gente entender que a tristeza em decorrência do luto, ela faz parte, né? Ela faz É. parte do processo. Então, não é porque a pessoa está em processo de luto, ela vai entrar em depressão, né? Não, como você Uhum. disse, tem um tempo até que a gente consiga olhar e, sim, a pessoa parou, não consegue, né, se reorganizar de forma alguma, aí sim a gente olha como uma espécie, né, de sofrimento mais agravado e precisa olhar. Mas que todo mundo tem o seu tempo de tristeza. E poder expressar Uhum. essa tristeza, né? E ser respeitado por essa tristeza também ajuda a não adoecer, né? Com certeza. Ju, eu fico pensando assim, em algumas medidas, para alguns pacientes, precisar de uma medicação faz toda a diferença. E eu não tenho nenhuma resistência Também para não. dizer e para sugerir Sim, isso para um paciente. Porque sim, eu também acho não. que isso é um excelente psiquiatra que transite maravilhosamente bem na farmacologia e consiga, então, indicar aquilo que ele entende adequado, eu percebo que isso pode deixar a pessoa em melhor condição para a gente fazer a caminhada. Companheiros de jornada, né? Para a gente fazer essa caminhada. Mas também entendo que os psiquiatras podem sugerir que procurem psicólogos, que Sim, procurem sabe? terapia, porque Com certeza. Somos nós. somos nós os psicólogos que nos dedicamos, que estudamos, que mergulhamos nos assuntos, que estamos habilitados para isso. Então, Isso. existem determinados momentos que tem que ter a prescrição, sim. Sim. Né? A Sim. prescrição do remedinho e a prescrição da palavra e da escuta. É Isso. isso, Isso. né? Exato. E aí eu acho que entra num tema que a gente colocou aqui também, né? Que assim, o nosso papel, como é que a psicoterapia auxilia no processo de luto e qual é o nosso papel, né? Enquanto terapeuta nesse É, processo. eu tenho um entendimento de que o nosso papel, né, o nosso maior auxílio é realmente de acolher. Uhum, Acolher a dor, dar conta de sustentar o uhum, choro uhum, do nosso cliente que está ali, uhum, ele está chorando ali, o que ele não pode chorar em canto nenhum, entendeu? E a uhum, gente dá conta de segurar a uhum, onda, uhum. E né? Então, validar, né? assim, o nosso papel é isso, é acolher aquilo conforme ele está trazendo, porque nessa companhia, ele percebendo essa empatia, essa vinculação, ele vai se autorizar a cogitar outras formas de lidar com essa dor, porque a dor dele não está sendo repreendida, a dor Uhum. dele não está sendo julgada. Ó, como você está vindo para Isso. terapia 8 meses de luto? Como assim? Entende? Então, Uhum. eu acho que é, o maior movimento que a gente pode fazer é esse de acolher mesmo, porque isso vai trazer Isso. Isso. segurança para o Isso. E outra nosso cliente, para coisa, ele Dani, poder andar. e como cliente, sabe? Eu que faço terapia, né? A minha psicóloga, ela me ajudou muito a organizar os meus sentimentos e a dar nome para os meus sentimentos no meu processo de luto com minha filha, né? Logo que a Uhum. Larinha partiu, eu lembro que eu me senti muito em silêncio, né? Um silêncio profundo na alma, de não Uhum. conseguir falar, não porque não tinha voz, mas porque não tinha palavras. Uhum. Eu não sabia mais nada. Eu Uhum. fiquei sem chão, fiquei, né, num momento muito em silêncio, né? É isso que eu consigo dizer. E aí, ao longo do processo de psicoterapia, eu fui conseguindo, né, dar forma a esse Sim. silêncio. E aos poucos as palavras foram voltando. Né? Então, é Uhum. porque eu faço terapia que hoje eu consigo falar sobre isso, consigo dar Isso, né? nome, consigo E fazer se permitir, metáforas. e se permitir, Ju, tá bem, não tô bem, Isso, hoje eu tô bem, isso, eu tava tão bem, mas aí, menina, ouvi uma música, isso, entendeu? E saio, né? isso, Sinto, me conecto e volto. isso. Mas E no um processo processo terapêutico, ele dá a condição pra gente da viver dessa forma. ajuda a gente a se reorganizar, um caminho para dar um Com novo certeza. significado.
né? A se permitir e mergulhar em momentos de dor, essa coisa da música, né? Tem algumas músicas que eu escuto e que me dá uma vontade grande de chorar e eu choro, né? E depois eu Uhum, vou lá, lavo o rosto e fico bem de novo. Essa coisa de ficar uhum, bem. Antes, no começo, as pessoas me perguntavam como é que você tá? Ou você tá bem? Eu não conseguia dizer. Eu tô bem porque eu não tava e não uhum, saía. O máximo que eu conseguia dizer era estou em paz. Era o máximo que eu uhum, conseguia, né? Mas dentro de uhum, um processo de psicoterapia, hoje eu digo, estou bem. Hoje eu estou bem. Tem um pedaço de mim faltando? Tem também, né? Mas eu consigo dizer que estou bem, uhum. né? Porque o processo de psicoterapia ajuda a gente a se reorganizar, né? A E se olhar para outras perceber nessa coisas, nova configuração, né, se Ju? E perceber perceber isso, nessa nova exatamente. configuração. Sim. É, quando eu fiz aniversário, no ano que o meu marido morreu, 4 meses depois eu fiz aniversário. E as minhas amigas queridas de sempre daqui, de Fortaleza, vieram me perguntar, Vânia, vamos comemorar o aniversário? Então, vamos sair para jantar para comemorar e tal. E como amigas que são, me senti completamente à vontade para dizer, não, queridas, eu não estou com a Uhum, menor vontade, não estou uhum, no uhum, menor clima para isso. Então, tudo uhum, bem, né? Como amigas que são, acolheram, respeitaram, uhum, né? E uhum, seguiu. uhum. O andar do primeiro ano, né? E aí a gente chega no primeiro ano, né, Ju? O Sim. andar do primeiro ano, ele é profundamente. Isso aí tu deve ter sentido, né, Ju? Ele é Muito, profundamente desafiador. Ele é muito. profundamente desafiador, porque é neste primeiro ano que você está tateando se adequar a essa nova configuração desconhecida para você e você tem que, né, Uhum, tatear um jeito para prosseguir e ao mesmo tempo lidar com toda a potência, com toda a força uhum, que as uhum, datas comemorativas, as datas significativas para você vão uhum, acontecer. Então, uhum, uhum. então é aniversário de casamento, é o aniversário dele, é o teu, é o dia de namorado, né? Natal. Natal, o Natal, e aqui o Natal acontecia dia 25, dia 26 era o aniversário, né? Nossa. Então, assim, todas essas. Aí meus filhos me chamaram, minha filha chamando para o Natal, meu filho chamando para o Natal, e eu dizendo que, gente, eu acho que eu vou chorar. Então, vai chorar aqui com a gente, mamãe. Vamos chorar junto. Eu Uhum, falei, tá uhum, bom. Então, tá bom, então eu vou chorar junto. E muito uhum. engraçado que eu realmente chorei na hora do Natal. E aí, na noite de Natal, e aí a minha neta virou para mim e falou: por que você tá chorando, vovó? Eu falei: tô com saudade. Vovozinho, né? Eu chamava ele de vovozinho. É, Vovozinho, né? Eu falei: é. vovozinho. Acabou. Uhum, uhum, Foi suficiente, ela entendeu, ela compareceu uhum, e depois eu uhum. já estava saboreando a ceia. Sim, Entendeu? sim, Então, sim. assim, a gente vai tateando aquela coisa do primeiro ano que estamos nos organizando para dar É, conta, como dar conta, vivendo com todas essas emoções e nos uhum. permitindo, Nos né? permitindo. Um oásis assim, vez por outra, na É, travessia do deserto. é sim, é sim. Você me fez lembrar agora o aniversário deles de 2 anos, né? Foi agora em abril, foi o Sim. primeiro sem a Lara. E Uhum. eu quis comemorar, porque o Heitor merece essa celebração, porque o Heitor Claro, está claro. vivo, né? Graças a Deus. Uhum. Graças a Deus. Mas eu fiquei, meu Deus, mas eu não posso excluir a minha filha. Como incluir a Lara, né? Como foi difícil para mim fazer isso, foi doído. Eu lembro que foi um momento de Uhum. muita alegria, mas de muita dor. Porque eu Uhum. não tinha a Lara, né? Tinha o Heitor, mas Uhum. não tinha a Lara. Mas assim, eu criei um tema que me fez aquecer o coração e que eu pude contemplar e celebrar a vida dos dois, que foi o príncipe e a estrela, né? Então, eu Uh. estava celebrando o aniversário do meu filho, né, que Uhum. está aqui comigo, meu príncipe, mas pude incluir a irmã dele, minha filha, como nossa estrela, Uhum. né?
Então, assim, a forma como a gente também vai encontrando de lidar com esse Exato, primeiro ano, né? Como é que a gente suporta. exato. Porque a forma como a gente vai conseguindo dar jeito nisso e andar com isso e seguir com isso, na minha compreensão, é uma maneira da gente honrar a vida do outro na nossa vida. Sim, sim. Cara, valeu a pena demais. A experiência de gestar a Lara, né? A experiência de conhecê-la, a experiência de pegá-la, valeu a pena demais. Muito. Então, assim, a gente aprendeu uma forma de lidar com isso para que toda vez que a saudadezinha chegue, a gente consiga acolher. É uma maneira de honrar a vida do outro na nossa vida que segue. Sim, né? sim. Da mesma forma que você, né, quando você foi correr, você disse, eu vou e você vai correr junto comigo, né? De trazer as pessoas que a gente ama para a presença, para as experiências que a gente tem. É um jeito de honrar, é um jeito de ficar bem e de Com valorizar certeza. toda a vida que o outro dividiu com a gente, né? Então, assim, lembrar essas pessoas. Essas vivências, honrar, trazer a pessoa, né, para a nossa vida, acontece muito nos primeiros momentos com celebrações, né? Então tem missa, para quem faz missa de sétimo dia, missa de mês, missa de ano, né? Mas você pode celebrar a existência desse amado de outras tantas maneiras, né? Sim. Então, tem quem pinte e coloque isso tudo em cores, né? Em textura, naquela potência toda. Tem quem escreva, né? Tem quem faça um poema, escreva cartas ainda, né? Que é muito, muito interessante. Faça uma tatuagem na pele, né? Tem de um tudo. Então, assim, são formas que a gente traz para honrar a vida daquele na nossa vida. Até quando isso vai? Enquanto eu estiver aqui. Exatamente. Enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu estiver aqui, esses meus amados que já partiram, Natanael Botelho, Sônia, Natália, Otávio, né? E Miriam, Zilda, Ruth, essas pessoas queridas, amadas, todas estarão vivas em mim. Exato, exatamente. Me emocionei. Mas deixa eu enxugar. E quanto é importante a gente expressar mesmo, né? Faz parte. Não, a gente tá com certeza. Um comentário, ó. Papai faleceu no dia 7 de janeiro e no dia 11 seria seu aniversário. Nós nos encontramos e tomamos um café juntos na casa dele. Né? Ele faria 94 anos, meu avô. Né? E é um jeito de honrar, de comemorar a vida dele. Né? 94 anos de vida. Celebrar em nós a vida daquele que já não está mais aqui. Né? Eu acho isso muito, muito importante. Né? A gente identifica assim, nessa celebração, legados que a pessoa deixou, né? Legado, aquilo que ele deixou, que foi importante, que valeu a pena. Então, eu acho... E inclusive, estimulo isso, sabe? De escrever como uma outra paciente, escrever cartas para o filho fez todo sentido para ela. Ela trazia, a gente falava, conversava e tal, não sei o quê. E é uma história muito linda, Ju, porque ela começou os atendimentos toda de preto, vestida de preto, de um luto de anos. Aí fomos, e finalmente, quando ela saiu, ela estava linda, 72 anos, ela estava linda, uma calça branca, uma blusa de listras em tons de azul com flores. Ela estava linda. Olha aí. Um processo, olha o processo de luto terapêutico, né? Olha o luto no processo terapêutico. Né? Vai fazendo a pessoa se reorganizar até que um belo dia, né, consegue encontrar outras cores para além do preto, para homenagear. Né? Ju, eu não sei se
se eu vou voltar a uma coisa que a gente já falou, mas é porque eu acho que para nós é importante, nós colegas terapeutas, né? A gente precisa ter o conhecimento disso, que era aquela primeira que trouxe a ideia, né, dos 5 estágios do luto, o Kubler-Ross falou disso, e é muito interessante que eu tenho um livro que eu ganhei em 2016. Gente, agora não lembro mais, esqueci a data. Mas com certeza foi antes do 19, 18, 16. Eu ganhei um livro da Kubler-Ross que é Sobre a Morte e o Morrer. Eu já era muito voltada para esse assunto. E a minha irmã, Tânia, comprou e me mandou para mim. Até hoje eu tenho esse livro, eu risco, eu devoro, eu vou e eu volto. E é um livro que é importante, porque por mais que hoje já se tenha outra coisa para falar sobre o processo de luto, aquilo ali é interessante a gente considerar, né? Que os estágios do luto. Então a gente precisa pensar, porque não tem como uma negação deixar de comparecer na hora que um diagnóstico oferecido. Eu vou mudar de médico, esse médico não sabe. Não, esse exame não é o meu. Esse exame é de outra pessoa. Isso aí foi, vou pegar a opinião do quarto médico. Os 3 já falaram a mesma coisa, mas vou atrás de um quarto. Então, a negação, a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação, isso são coisas que aparecem. E esse estudo, essa observação, esse debruçar-se da Kubler-Ross sobre isso, foi para dar voz para o doente e para a família. Não foi só para o doente. Isso foi uma coisa lindíssima. E apesar de hoje estarmos lidando com uma coisa chamada o processo dual do luto, né? Não podemos esquecer isso lá de detrás que a Kubler-Ross sinalizou. Porque o processo dual, ele vai falar da possibilidade, e é algo que os nossos pacientes precisam ouvir da gente, da possibilidade de você vai se perceber hoje bem, hoje mal, hoje bem, hoje mal, hoje bem, mal. Eu jurava que eu estava super bem, estou mal. E isto é natural. E isto faz parte, né? Porque se o próprio paciente olha com estranheza para o movimento dele, para eu jurava que eu estava bem, gente. Olha, eu estava ótimo. Tem assim umas 2 semanas que eu estava bem e caí no pranto. É isso mesmo. É isso mesmo. É porque é desse jeito mesmo. Né? Eu tive a oportunidade de uma pessoa com pouco tempo da terapia. Mano, eu tô bem. Tô achando que eu queria parar e tal. Ok. O que você acha? Acho que devia continuar, mas tudo bem. Quer parar? Tudo bem e tal. Vamos lá, vamos parar. Um mês, ou não deu nem um mês depois, ela voltou. Não voltou legal. Não, ela disse, eu acho que eu tô do jeito que eu cheguei aqui na primeira vez. Não era. Mas ela também não estava ainda pronta para isso, né? Porque por mais que nós, como terapeutas, a gente está pronto, nós estamos ali para isso mesmo. Estamos aqui esperando quem precisa da gente, né? Mas por mais que a gente esteja pronto para isso, a gente quer também que a pessoa dê conta de prosseguir, de andar com as próprias pernas, né? Uma hora isso tem que acontecer, mas tem a hora, né? Tem a hora para isso. Então, assim, eu queria só lembrar para nós, né, a questão, e que precisa ser colocada para o paciente também, a questão das etapas do luto ali, da Kubler-Ross, com o que hoje está se falando, que eu não vou mencionar o nome dos autores, porque eu não sei pronunciá-los. Eu não sei e também, assim, que as fases, elas não são lineares, não são sequenciais, e nem precisa viver todas, né? Cada um tem seu jeito de viver. Seu jeito, a sua intensidade. E aí eu posso repetir uma fase? Pode. Sim, pode. Porque não tem regra, né? Como não tem regra, viva o seu luto, né? Se permita isso. Agora, se é alguma coisa que, em alguma medida, você gostaria que fosse acompanhada para ser menos exigente, que bom. Aquilo que eu comentei contigo, Ju, eu vou falar aqui. O luto, ele não precisa ser aquele inquilino que destrói o imóvel. Ele quebra as portas dos armários, arranca as maçanetas, quebra a pia do banheiro, arranca o azulejo. Não, ele não precisa. Ele pode ser um inquilino amoroso que cuida
enfeita, que traz perfume. Sim. E ele vai continuar com você todo o tempo. Sim. É isso. Isso. Uma coisa maravilhosa de encerrar, né? O que eu tenho dito também na minha vivência com a Lara é assim, dor bendita, fala de amor. Dor bendita, É isso aí, fala de amor. Se dói é porque tem amor. E se tem amor, eu quero pra mim. Né? É o jeito. Isso aí. Acabamos? E terminamos. E eu queria terminar só com mais uma frasezinha desse livro, que eu acho lindo, que fica até a dica. Não sei se você conhece, Vânia. O nome do livro é Pode Chorar, Coração, mas fique inteiro. Amo. Muito bom, muito bom. É isso aí. Ele fala sobre a morte. Muito lindo, muito obrigada por partilhar Valeu suas demais, experiências. Ju. Muito obrigada para todo mundo. Amei. Também amei, Ju. Muito Beijo para grata. todo mundo. Beijo, minha gente. Vai ficar gravada, viu? Aqui. A gente se fala. Até mais. Tchau.